tudo bem com vocês? Vamos então, nessa nova quinzena, dar continuidade ao estudo dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o registro não autorizado de intimidade sexual. Esse crime é um crime que foi introduzido no Código Penal, em 2018, e tratava-se de uma conduta que até então não tinha, amparo do ponto de vista penal. Então, a vítima dessa situação que eu vou tratar aqui, ela poderia recorrer, a uma indenização por dano moral e material na vara civil, mas não poderia, o agente não teria aí uma repercussão jurídico-penal, tendo em vista que não havia ainda até 2018 a previsão de tal conduta como fato típico, tá bom? Então, o legislador, sentindo aí uma necessidade de amparar e reprimir as vítimas e reprimir com maior vigor o atentado à dignidade sexual mediante essa conduta do registro não autorizado da intimidade sexual, fez por bem inserir aí esse dispositivo, tá? No Código Penal. Então, esse dispositivo do Código Penal, ele traz a seguinte conduta: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo, tá? Então, veja bem, pessoal, o que é essa conduta aqui? É uma coisa que já, mediante aí o desenvolvimento, das tecnologias, antigamente era muito difícil a gente ter câmera fotográfica, a gente viajava com aquele número contado de filme, a gente não ia sair por aí filmando e tirando foto, gastando filme, das pessoas e divulgando, até porque não tinha rede social para divulgar, Então, acompanhando aí a evolução tecnológica, o legislador criou esse dispositivo para acompanhar essas condutas, justamente do agente que ele acaba sem autorização, filmando, fotografando, registrando ou tirando foto, de alguém no momento que gravando uma cena de nudez, no momento em que a pessoa está despida, ou no momento em que a pessoa está tendo uma relação sexual ou praticando qualquer ato libidinoso e essa pessoa está sendo gravada, tá? Nesse momento, e essa pessoa não está dando autorização. Então, percebam que eu deixei grifado que esse fato ele tem que ser sem autorização. Por que sem autorização, pessoal? Tem que ser sem autorização porque se, por exemplo, um casal de namorados resolvem aí praticar ato sexual, ou outros atos libidinosos e resolvem gravar, fotografar, enfim, filmar de qualquer modo essa prática, e há autorização de ambos, há o consentimento de ambos, lembrando que ambos tem que ser, que quem está dando consentimento tem que ser maior para poder ter o discernimento para consentir. Nesse caso, não há que se falar em crime. O direito penal não vai se intrometer porque está dentro da liberdade sexual da vítima. Agora, quando a vítima, a pessoa que está sendo filmada, tem o seu registro aí no momento de nudez ou na prática de um ato sexual e essa pessoa não autoriza, essa pessoa não dá o consentimento, aí sim nós vamos trabalhar aqui com a previsão de um fato típico, ilícito e culpável. Lembrando que, não obstante a inovação legislativa e a previsão do Código Penal de tal conduta, a vítima ela também vai encontrar amparo na vara civil, tá? No âmbito civil, tá? A mesma conduta agora que antes só gerava uma repercussão civil, ela vai gerar uma repercussão criminal também para o agente. Então, muito embora a gente tenha aqui a previsão como crime, o agente vai responder penalmente
por essa conduta e também vai responder por um processo por dano moral, por ter violado aí a intimidade e a privacidade da vítima, tá? Registrando ou fotografando a vítima sem o seu consentimento, tá? Então, a finalidade, né, da tipificação dessa conduta foi justamente, né, coibir a exposição não autorizada da intimidade sexual alheia mediante o registro de uma cena íntima sem a autorização da vítima. É um tipo penal, pessoal, misto alternativo. Como assim o tipo penal misto alternativo? Tipo penal misto alternativo, pessoal, primeiro, tipo penal misto é aquele em que no preceito primário há a previsão de vários verbos, né? E cada um desses verbos, né, a prática de cada um desses verbos, né, vai fazer com que o agente incida aqui no crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Precisa do agente produzir, fotografar, filmar e registrar para incidir cumulativamente? Não. O tipo penal é um tipo penal misto alternativo. Então, se o agente produzir somente aquele conteúdo, ou se ele fotografar somente, ou se ele filmar somente, ele já vai responder, já vai incidir aqui nas penas 216B. Ele não precisa de praticar todas as condutas, né? Todos os núcleos do tipo penal, não precisa. Pode até praticar, mas não é necessário para a consumação do crime. Apenas fotografando, por exemplo, ele já vai incidir. Por isso, trata-se de um tipo misto alternativo. A prática de qualquer uma das condutas, né, aí de qualquer núcleo do tipo penal, já vai fazer com que o agente responda pelo registro não autorizado de intimidade sexual, tá ok? Já ressaltei que trata-se de uma questão que não precisa, que tem que ser sem a autorização do participante, tá? E que o consentimento do ofendido, ele, nesse caso, ele vai afastar a tipicidade, que a pessoa tá lá e autorizou ser fotografada, a pessoa autorizou ser filmada, nesse caso, ela vai não vai se falar em crime, tá? Afasta-se a tipicidade. Mas é claro que a pessoa que está consentindo tem que ser uma pessoa imputável, com discernimento. Um doente mental, por exemplo, que não tem uma capacidade de entender ali o que está ocorrendo, que não tem uma capacidade de consentir, esse consentimento não vai ser válido, tá bom? Uma questão também, pessoal, que aqui nesse caso é uma questão que gera polêmica, né? A gente vê aí muitas cenas, o pessoal em carnaval, em micareta, acaba passando um pouquinho aí no ponto e acaba, às vezes, né, tendo aí relação sexual ou praticando outros atos libidinosos em público. Então, vamos lá. Quando o agente ele filma, fotografa, produz ou registra, né, uma cena de nudez ou atos, né, sexuais aí com fins libidinosos de pessoas que estão praticando esses atos sexuais em público, publicamente, em um local público, numa rua, numa festa, enfim, numa praia. E aí, como que fica essa situação? O agente ele vai responder por um crime ou não? O que vocês acham? É uma questão que ainda não foi discutida, não houve ainda, né? Como trata-se de uma inovação legislativa, ainda não há jurisprudência ainda discutindo essa questão. A doutrina discute um pouco a respeito, se configuraria ou não, estando dividida acerca dessa situação. E eu imagino que é uma questão um pouco complicada, porque o tipo penal é registro não autorizado da intimidade sexual. Se é intimidade, né, sexual, né, não condiz aí com ato praticado em público, entenderam? Então aqui o bem jurídico que está sendo tutelado é a dignidade sexual da vítima, sim, mas é a intimidade sexual. Então, se esses atos, né, estão sendo praticados numa festa, numa praia ou numa rua, por exemplo, e o agente produz, fotografa, filma, registra esse conteúdo, eu entendo que não tipificaria aqui a conduta, justamente porque o bem jurídico tutelado aqui é a intimidade sexual. E para mim,
Não há que se falar em intimidade sexual se a pessoa, né, no caso, a ofendida, a vítima, a suposta vítima, está praticando isso em um local público. Para mim, a partir desse momento, ela teria abrido mão de sua intimidade sexual e seria aí um contrassenso depois ela vir e pedir para poder incriminar o agente por ter registrado aí um momento íntimo dela, tá bom? Então, eu entendo que não tipificaria a conduta. É claro que eventuais, né, danos posteriores, se for o caso, ela poderia pleitear na esfera civil. Mas eu entendo que para fins penais, se a pessoa está tendo a relação sexual ou ato em público, não seria possível aqui a tipificação. Não enquadraria, não teria subsunção do fato anômalo, ok? E aí, o que se entende? Entende-se como cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado qualquer situação íntima que envolva uma ou mais pessoas em ambiente restrito, não acessível ao público, tá bom? Então, o Sanches, ele fala que é evidente que se o ato de caráter sexual ocorre em local acessível ao público, o bem jurídico tutelado, qual seja a intimidade, é exposto pelo próprio titular, razão pela qual não pode ser considerado violado pelo terceiro que captura a imagem, tá? E aí pode, inclusive, esse ato configurar os agentes que estão praticando esse ato sexual em público, né, responderem ainda por ato obsceno, que está lá no 233 do Código Penal, tá ok? Então, eu coloquei aqui o entendimento do Sanches, que está comigo. Mas já li doutrinadores que entendem que o registro não autorizado da intimidade sexual, ele tutela a dignidade sexual da vítima e ainda que o ato esteja sendo praticado em público, a vítima aí teria que ter a sua dignidade sexual preservada e a gente não teria aí o direito de registrar ou de filmar esse ato, tá? Então, a questão ainda não é pacífica, muito embora eu acredite que o entendimento mais pertinente é esse do Sanches e do qual eu compartilho também. Sujeito ativo do crime é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime, tá bom? E também pode ser vítima desse crime, lembrando aí da questão do consentimento, né? Que eu preciso que a pessoa tenha capacidade de discernimento, tá? A pessoa, ela fala que a lei, se vocês forem ver na redação, ela utiliza a expressão participantes, mas não necessariamente eu preciso de ter várias pessoas envolvidas. Pode ser, por exemplo, o namorado que registra a cena escondido, sem a namorada saber. Então, eles vão ter o ato sexual, a relação sexual, e ele coloca uma câmera escondida, tá? E a vítima não vê. Por exemplo, também que a gente vê muito vídeo quando a pessoa vai no banheiro público, por exemplo, e tem uma pessoa em cima, assim, filmando do celular. Eu sou muito cismada com essas coisas. Eu sempre olho, inclusive no Unifagoc, a janela é bem baixa do banheiro da sala dos professores. Eu tenho uma cisma tremenda com aquela janela, de ter alguém ali em cima, aluno, sei lá, alguém ali olhando a janela, porque é só você levantar o pé um pouquinho que você vê tudo lá dentro do banheiro. Então, se alguém, porventura, né, vier a registrar alguma cena dessa no banheiro da faculdade, né, que a pessoa sobe no sanitário e fotografa a cena por cima, isso aí ele estaria respondendo por essa pena, tá bom? Estaria incorrendo no registro não autorizado de intimidade sexual, tá? Consumação, o crime se consuma no momento em que o agente produz, fotografa, filma ou registra o conteúdo, tá? Então, aqui, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: a gente vai estudar nessa quinzena ainda, né, que é a próxima aula que eu vou gravar, a divulgação de cena íntima, tá? Que tá lá no 218C do Código Penal. Eu vou gravar essa aula ainda para vocês. Lá sim, se o agente disponibilizar, passar o vídeo, compartilhar por WhatsApp, por Instagram, por qualquer meio, né, de divulgação aí, esse agente ele vai responder por um outro crime. A gente tem uma outra previsão. O crime que nós estamos estudando aqui do 16B,
Olha os núcleos, é somente produzir, fotografar, filmar, registrar conteúdo com cena de nudez ou sexual ou libidinoso, tá? Aqui a gente não tá falando do agente que disponibiliza. A conduta que está sendo punida aqui, que foi tipificada, é a conduta só de produzir e fotografar, o simples ato de fotografar. Se o agente, além de fotografar, disponibilizar, aí ele vai incidir nas penas do 218C do Código Penal, que é o próximo crime que vamos estudar. Ficou claro? A gente tem aí também uma questão da forma equiparada, que está no parágrafo único, que diz o seguinte: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Então, por exemplo, se o agente faz um Photoshop, faz uma montagem, né? Tem uma pessoa que está participando de um ato sexual e o agente faz uma montagem, né? Colocando a foto da pessoa ali, por exemplo, né? Nesse caso também há uma forma equiparada do registro não autorizado. E aí o agente também vai responder. Então perceba, a forma equiparada é quando a vítima ela não está participando da cena. Ela não está no ato, mas o agente introduz ela ali no ato, né? Introduzindo uma cena de nudez através de uma montagem. E isso também é punido nas mesmas penas, vai incorrer do registro, o agente do registro não autorizado de intimidade, tá? A forma equiparada. Então, aqui o dolo é de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Também, qualquer pessoa pode fazer uma montagem aí. Agora, a consumação é no momento em que o sujeito realiza a montagem. Eu abro para vocês uma questão que eu acho que vai gerar, que é discutível. Se, por exemplo, a montagem ela tem que ser uma montagem convincente, né? Ou, por exemplo, uma montagem esdrúxula, a foto de um homem, né, no corpo de uma mulher, ou dá para você ver ali que aquela montagem é bem fake mesmo, sabe aqueles Photoshop, que é feita, tem gente que faz, que fica um braço maior que o outro, enfim. Se for esse tipo de montagem aí, configuraria, que dá para você ver perfeitamente a montagem, né? Alguns poderiam falar que sim, porque o dolo do previsto para o tipo penal é o de incluir a pessoa na cena. Não está questionando se é para ser convincente ou não. E é esse meu ponto de vista. Mas eu acho que daria aí uma questão se isso violaria a intimidade sexual, já que dá para ver que é a vítima que não está participando ali daquele crime. Então, eu acredito que a questão é um pouco polêmica, muito embora eu acredite que a pessoa tem que ter aí o dolo de incluir a pessoa e não de fazer uma sacanagem, uma brincadeira com a pessoa, tá bom? E uma questão que eu queria falar para vocês é que quando eu falei que o sujeito, que é um crime comum, né, que pode ser praticado por qualquer pessoa, a gente tem que ter cuidado com relação aos menores, tá? Se é um menor, se a vítima, né, o ofendido é um menor, a gente não vai ter aqui a tipificação no 216B. Por quê? Porque eu tenho 240 e o 241 do ECA prevendo o mesmo tipo de conduta para quando as vítimas são crianças ou adolescentes. Então, quando a vítima, o ofendido, alguém fotografa cena de nudez, né, ou ato sexual libidinoso com menor de 18, nesse caso ele não responde pelo 216B. Por quê? Porque eu tenho uma previsão específica com uma pena inclusive maior, porque tutela de uma forma mais rigorosa a intimidade sexual e dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a subsunção do fato à norma, a tipicidade, o enquadramento jurídico penal, quando a vítima for menor de 18 anos, não vai ser o 216B, tá? A gente vai trabalhar com 240 e 241 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Próxima aula a gente vai estudar, então, a divulgação, tá? De cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou
de pornografia. Até lá, tchau, tchau.